Olá, caros alunos. Eu sou a professora Liliane Rodrigues, professora de língua inglesa do primeiro ano regular manhã e do primeiro ano técnico manhã. Todos os meses, no ensino médio, tanto no primeiro como no segundo, quanto no terceiro, a gente estuda os textos, faz as atividades textuais. No início do ano, eu lembro de ter feito uma breve explicação sobre as estratégias de leitura. Falei sobre cognatas, palavras repetidas, palavras-chave, todo tipo de estratégia que a gente usa para entender um texto em inglês, um texto que está escrito em um idioma que não é nosso, né? E acho que também devo ter falado que a gente evita ao máximo usar o dicionário, né? A gente vai sendo treinado ao longo do ensino médio a fazer as interpretações textuais sem usar o dicionário, só usando as estratégias. Que estratégias são essas? Primeiro, dá uma olhada geral no texto. Esse texto aqui, ele se encontra na página 57 do livro de vocês. É nesse texto que nós vamos fazer aplicar as nossas estratégias de leitura. Eu vou falando das estratégias e mostrando no texto como exemplo, certo? Então, esse texto está no livro de vocês, página 57. Ouçam a explicação direitinho. Quando vocês ouvirem a explicação, a atividade está em PDF sobre o que eu expliquei. Então, o texto está aqui. Temos um título, não é isso? Já vemos também nomes de cidade, país, né? Tem aqui uma imagem. Tudo isso vai nos ajudando a ver, no geral, compreender no geral mais ou menos do que trata esse texto, né? Então, quando a gente vai trabalhar um texto em inglês, em português, em língua espanhola, a gente já olha logo para o título, né? O tópico principal. Tem Rio de Janeiro, né? Brasil. E depois a gente vai pegando intimidades com o texto. Se tiver imagens, a gente vê o que é que essa imagem tem a ver, né? Com o assunto principal do texto. As imagens geralmente trazem muita informação. Quando tem, geralmente não tem imagem, né? Mas às vezes tem. Então, a primeira estratégia de leitura são as cognatas. Eu falei no início do ano para vocês. As cognatas são palavras em inglês que a escrita e o significado quase idêntico, né? Muito semelhante à sua tradução em português. Um exemplo de cognata já está aqui. Esse exemplo já se encontra aqui no título. Olha aqui uma cognata. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. No título já tem uma cognata, gente. Tourist. O que é que lembra tourist em português? Nos faz lembrar de turista. Então, cognatas são essas palavrinhas que nos remete já ao seu significado em português. Outro exemplo de cognata está aqui. Olha aqui. Famous, que lembra a palavra famoso. Outro exemplo está aqui também. Christ, que é Cristo, né? Então, a primeira questão da atividade que eu mandei para vocês pede para vocês retirarem as cognatas. Então, vocês vão lá no texto, que é esse aqui mesmo, que está no livro, e vão retirando essas palavrinhas, ó. Luxury, olha outra cognata aqui, ó, mais cognatas. É um texto recheado de cognatas. Quanto mais cognatas nós encontramos em um texto, mais fácil será o entendimento desse texto. Olha outra cognata. Estão entendendo? Então, a primeira questão pede para vocês retirarem as cognatas. São todas as palavras do texto em que a gente percebe já uma nítida semelhança em português, né? Da escrita e do significado da palavra em português. Na segunda questão, eu peço para vocês retirarem, acho que duas ou três palavras repetidas. Então, vocês vão procurar no texto palavras repetidas. E a gente já posso dar um exemplo, que esta palavra aqui, ó, ela está mais de uma vez no texto. Então, vamos procurar onde que ela está novamente aqui no texto. Olha só onde ela está novamente. Lá no último parágrafo. Aqui. Então,
na segunda questão, você já pode colocar esta palavra como resposta. Ela é uma palavra repetida. Se está 2 vezes no texto, ela é uma palavra repetida. Lembrando que palavra repetida só vale para substantivo, adjetivos, né? Advérbios. Não coloquem, por exemplo, professora, esta palavra aqui, on, está 5 vezes no texto, mas ela não vai trazer significação nenhuma. Ela é apenas uma preposição que significa sobre, né? E não vai me ajudar em nada, não vai me trazer nenhuma informação sobre esse texto. Então, não vale preposição, nem artigo, entendeu? Só quero se for substantivo, adjetivo, advérbio, menos essas palavrinhas, né, como artigo, preposição e tudo mais. Lá também está pedindo para vocês retirarem desse texto 5 palavras-chave. O que são palavras-chave, gente? São as palavras mais poderosas que existem no texto, são as palavras mais importantes para a gente entender o texto. Trazem geralmente o assunto principal e giram em torno dessas palavras. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que Rio de Janeiro seria uma palavra-chave, né? Porque já nos remete ao local no qual o texto, né, traz informações, né, sobre esse local. Outra palavra que eu posso dizer também que é muito importante nesse texto seria uma palavra-chave também, já estou dando a resposta, seria touriste. Outra palavra importante no texto, vamos ver aqui, ela se repete muito. Olha, quanto mais uma palavra se repete no texto, mais o texto está tratando dela, né? Mais nos ajuda também a entender o texto. Então, essa palavrinha também, ela é muito forte no texto, essa palavrinha aqui. Então, gente, resumindo, vocês vão na página do livro de vocês, na página 57, vão encontrar esse texto, certo? Quando vocês colocarem esse vídeo para vocês assistirem e ouvirem o meu áudio, vocês têm que estar com o livro aberto nesse texto. Quando assistirem, ouvirem o meu áudio, vocês vão lá no PDF que eu mandei, que só tem 4 questões. A primeira, retirar as cognatas desse texto, que são essas palavrinhas, como eu já disse, touriste, e outras mais que se parecem com o português, com a sua tradução em português. E depois, as palavras repetidas. Vocês vão tirar 3 palavras repetidas, que eu já até dei mais ou menos uma ideia de quais seriam essas palavras repetidas. Por exemplo, essa palavra aqui se repete também, ó. Hotspot. Professora, mas eu não sei o que é que significa hotspot. Aí pode dar uma olhadinha no dicionário. O que significaria hotspot? Porque eu peço as 3 palavras repetidas e também peço a tradução delas. Na terceira questão, eu estou pedindo 5 palavras-chave desse texto. O que são palavras-chave? São 5 palavras muito importantes. Professora, mas tem palavra que eu não sei o significado. Então, é o momento de você dar uma olhadinha também no dicionário. Touriste é importante. Essa palavra aqui eu posso dizer que é outra palavra muito importante, slums. Professora, mas eu não sei o que é que significa, então procuro no dicionário, porque eu peço na terceira questão 5 palavras-chave, mas eu quero a tradução delas, caso vocês não saibam. E na quarta questão, vocês vão olhar para a resposta da primeira, da segunda e da terceira, tirar suas próprias conclusões e dizer o que você entende, qual assunto é tratado aqui nesse texto. Mais ou menos, não precisa ser muito detalhar muito não, só o assunto principal ou os assuntos principais tratados nesse texto. Vocês não vão traduzir esse texto, a gente não vai usar dicionário nem Google Tradutor. Através dessas 4 questões e dessa explicação que eu dei, a gente vai observando, procurando elementos no texto para entender ele sem usar o dicionário, tá bom? Estou à disposição no privado para tirar qualquer dúvida de vocês. Deixem o livro aberto, assistam ao vídeo e respondam as questões em PDF. Obrigada.